programa Conexão Cataguases. Olá, estamos começando mais um programa Conexão Cataguases. Nós estamos ao vivo aqui no facebook.com/Mídia Mineira e também no site www.midiamineira.com. Uma boa tarde para você que está ao vivo conosco. E também um bom dia para você que vai nos ouvir pela Rádio Brilho. Amanhã, a partir das 8 horas, o programa é reexibido pela Rádio Brilho. E nós temos uma novidade também. Nós estamos, por enquanto, nós não estamos ainda transmitindo ao vivo pelo YouTube, mas nós estamos disponibilizando o nosso vídeo também, posteriormente, no YouTube. Então, você pode assistir, vai poder assistir todos os programas Conexão Cataguases, também no YouTube. Para que isso? Porque tem gente que gosta, às vezes, de ver pela Smart TV, que acessa o YouTube e tal. Então, você vai poder assistir também pelo YouTube. Já a partir de hoje, a gente já está disponibilizando todos os vídeos lá no nosso canal do YouTube. É youtube.com/Mídia Mineira. E hoje nós estamos com um convidado aqui, parece que é a terceira vez que ele está vindo aqui no programa. Terceira ou quarta? Acho que é a terceira vez, se a minha memória não está ruim. Que é o Somei Espíndola, advogado, também trabalha na Procuradoria da Prefeitura, na parte da licitação também. Então, é uma pessoa que pode esclarecer muita coisa para a gente. Nós vamos falar sobre outros assuntos aqui também, algumas notícias da cidade. E se você quiser aproveitar para fazer alguma pergunta sobre os temas que a gente vai estar lançando aqui, fique à vontade. Pode comentar à vontade, perguntar à vontade. Boa tarde, Somei. Boa tarde, Marcos. Boa tarde aos internautas. É sempre um prazer estar aqui nesse canal de comunicação direta que a gente tem aqui com a população para poder tratar dos assuntos da cidade, prestar até esclarecimento da nossa atuação na prefeitura, dos atos que o prefeito vem adotando, que nós como servidores representando o município, a gente também vem adotando, dando assim transparência à nossa atuação. Então, nós vamos falar um pouco do seu trabalho lá, mas depois, como eu falei, vamos também comentar sobre algumas coisas que foram notícia na cidade, aí nas redes sociais, para a gente poder saber a sua opinião. Mas com relação ao seu trabalho lá na Procuradoria, por exemplo, tem gente que não sabe o que a Procuradoria do município faz. Fala um pouco para a gente sobre essa atuação. A gente... Toda hora vem gente lá querendo tirar dúvida. A Procuradoria é um serviço jurídico do município, mas que trata de causas especificamente do município. A gente não está lá para atender população com questão de pensão, de alguma interdição, outras causas. Isso daí geralmente ou é advogado particular ou defensoria, Ministério Público que assessora. A gente está lá para trazer... fazer a análise jurídica das causas que envolvem o município. Aí cai tudo lá na Procuradoria, desde questões de obra, a execução fiscal, a questão dos imóveis da prefeitura. Aí a nossa atuação é bem ampla, assessoria na licitação. Toda a parte legal, né, que a prefeitura precisa de assessoria, isso, no caso, vai lá para a Procuradoria. E a gente tem um grupo lá razoavelmente... grande, com servidores eficientes, o Dr. Iegos, que é o nosso procurador-geral, o Dr. Roosevelt, que é chefe de gabinete, mas ele não está mais na Procuradoria, também. Mas ele não conseguiu sair de lá, e nem a gente conseguiu ficar longe dele. Temos aí os procuradores efetivos, que são a doutora Júlia Tartaglia, a Priscila, o Rodrigo, o Iegos, a Brenda, o Fernandinho, todos assim... prestando serviços pro município. Ah, sim, muito bem. E com relação à parte de licitação, como é que é a sua atuação lá na prefeitura nessa área? Licitação, aí eu e a Marcela, a gente tem uma comunicação bem forte lá, que a gente tenta dirimir todas as questões, as empresas que vêm concorrer com o município, a gente, no máximo que a gente tenta fazer editais corretos, que buscam sempre obedecer à ampla concorrência, à transparência, para a gente evitar de ter problemas judiciais com alguma impugnação. E graças a Deus a gente
até que falar que a gente sempre acerta, até nem Deus foi perfeito, mas na nossa grande maioria, graças a Deus, a gente não teve questionamentos judiciais, tudo a gente consegue atuar da forma correta. Se a gente não tem alguma dúvida, a gente suspende o processo para tirar essa dúvida, para buscar mais informações. Como vários concorrentes lá que estão presentes na licitação conhecem e comentam que uma das prefeituras mais corretas e eficientes que tem de se tratar questão de licitação é a Prefeitura de Cataguases, e isso deixa a gente muito honrado de ver que o nosso trabalho está sendo praticado com eficiência, com transparência, pensando sempre no melhor para o município. Então, me esclarece uma coisa aqui. Tem gente que fala assim, o prefeito contratou a firma tal, o prefeito contratou a Lógico que quem assina o contrato é o prefeito, mas ele não consegue interferir, né, nesse processo de contratação, consegue? Uma coisa que a gente vê ou ouve muito, e a gente morre de rir lá, é que toda hora chega alguém que fala assim... Pessoas que não têm conhecimento de como funciona uma administração pública, chega assim, nem preciso ir na concorrência não, porque já sei quem vai ganhar, já sei, já tem bobeira aí, porque é tudo carta marcada. A gente escuta isso, mas assim, isso eu posso falar com 100% de confirmação. O prefeito Ilha, os secretários nunca interferiram de chegar e falar assim, Somê, Marcelo, vai concorrer a empresa tal, ela que tem que ganhar. Mesmo porque também, se concorrer mais de uma pessoa, aquele que perdeu também tem o direito Vai ter o direito de entrar com recurso, igual que a gente falou, se a razão que dele que apontar for correta, entrar judicialmente, e a justiça vai tutelar. O Tribunal de Contas no final do ano analisa todos os contratos que a gente faz. Porque vocês não decidem também assim, vocês decidirem, acabou, tem uma fiscalização em cima disso também. Sim, a gente faz o ato ali na hora da sessão, a gente pergunta se tiver mais de um concorrente, se eles querem recorrer. Se eles quiserem, a gente suspende o processo, abre prazo para recurso, a comissão analisa, depois espera o prazo para homologação, que é um prazo que a empresa que perdeu, se quiser buscar judicialmente, ela busca. E assim, é total transparência que os atos que a gente faz atendem todas as determinações que a lei de licitação determina. Tem todo um ritual legal, né? Tem todo um ritual, e a gente está tutelado pelo Poder Judiciário, pelo Tribunal de Contas, e não houve apontamento de qualquer indício de direcionamento, de preferência em uma empresa em detrimento da outra. E como o Marcos falou aqui, tendo concorrência, uma empresa que se sentiu prejudicada, a gente nunca cerceou o direito dela de entrar com recurso. A gente tem uma comissão lá hoje que atua, é instruída, é qualificada e são compostas de servidores efetivos. Sim, isso é importante. A comissão, desde que criou a lei da comissão de licitação, no entanto que hoje eu presto assessoria jurídica à comissão. Antes eu fazia parte da comissão. Quando foi criada, a Cláudia Aline e o Dr. Iegos falou assim, vamos dar preferência a servidores efetivos do município a permanecer como membros da comissão. Hoje, os 5 membros são membros efetivos, o que ainda retira qualquer tipo de indício de favorecimento político, porque são servidores efetivos do município, que estão lá há anos prestando esse serviço. Sim, muito bom a gente saber disso, né? Agora, aquele empresário de Cataguases que nunca participou de uma licitação, como que ele tem que se adequar a empresa dele para quando houver uma licitação no ramo que ele trabalha, ele poder participar? Então, a prefeitura, a gente sempre divulga o nosso calendário de licitação, a gente deixa atualizado ele todo mês ou quando acontece alguma alteração urgente. E, assim,
Lógico que cada tipo de contratação necessita de um tipo de documento específico. Por exemplo, uma obra de engenharia tem seus documentos específicos. Uma prestação de um serviço que necessita da demonstração de uma qualificação técnica tem os seus documentos específicos. Mas todas as licitações têm seus documentos básicos, que são as regularidades fiscais, a comprovação da qualificação econômica, financeira, que é a regularidade no CNPJ, da inscrição na junta comercial, que é para a gente poder comprovar que é o famoso CNAE, que as pessoas falam, que a empresa realmente tem capacidade de prestar o serviço. É a declaração de inexistência de débitos trabalhistas. Isso são documentos que no portal da prefeitura, na aba da licitação, tem lá uma minuta de um edital que os interessados podem entrar, ver o edital, ver todos os documentos que precisam, e a gente quer que os empresários de Cataguases participem para poder esse dinheiro ficar centrado aqui no próprio município, circular a economia do município. E a gente pede, assim, as pessoas reclamam muito que assim, não me avisaram da licitação que ia acontecer. Mas infelizmente o município não tem como a gente mandar um e-mail por exemplo, aqui para o site Marcos Gama, do Mídia Mineiro, para falar assim, vamos abrir um processo licitatório, por exemplo, de comunicação. Se a gente fizesse isso, a gente poderia estar dando uma vinculação, um direcionamento, sendo que a gente não pode fazer isso. O que a gente faz? A gente lança o edital no site da prefeitura e lança um calendário mais resumido com a data da licitação e com o objeto. O interessado, vendo que vai ter a concorrência, aí ele busca, e a gente também, se quiser ir no setor de licitação da prefeitura, buscar mais informações, pode ir, a Marcela atende, todos os servidores lá também atendem, mostram o edital, tiram dúvidas acerca de algum documento, um questionamento que precisa ser feito. A gente está lá para atender vocês. Então, o empresário que deseja isso, então, ele tem que estar sempre acompanhando tanto o site da prefeitura ou até o Jornal Cataguases. O Jornal Cataguases também sai esse calendário, sai o extrato da minuta. E podem ir também lá no setor de licitação, que geralmente sai naquela seção da Secretaria da Fazenda. Naquela seção da Secretaria da Fazenda geralmente lá. Nas últimas folhas. É muito importante porque a prefeitura ela necessita de diversos serviços. Se conseguir que os empresários da cidade consigam vencer as licitações, o dinheiro continua circulando aqui na cidade. Seria muito interessante. E assim, a gente tem demanda de todas as áreas, material escolar, alimentação, material de construção, e toda semana, para não dizer quase todo dia, a gente tem licitação ocorrendo, e eu acho que assim, os empresários têm que participar. A gente quer que vários empresários concorram até melhor para a prefeitura, que quanto mais concorrência, menor o preço. Exatamente. Agora, a maioria das licitações também, acho que acredito que deve ser mais de 90%, não precisa de fazer depósito, né? São poucas as que tem que ter um depósito geralmente, de quando quem ganha, depósito, né? Geralmente é um contrato de um custo maior, uma obra, um evento, às vezes. Uma prestação do serviço que vai ser custeado de uma única vez, só para a gente ter a garantia. Mas esses de compra básica, igual que eu falei, de material de construção, de tranquilo. Alimentação, isso daí não é necessário. Sim. Tem alguma licitação que você pode citar para a gente que o município está para fazer esses dias agora? Então, eu pedi a Marcela antes de vir para cá para me enviar o calendário. A gente vai ter de pneus no dia 3/9, aí às 9 horas, tudo lá no segundo andar da prefeitura, no Paço. A gente vai ter pela segunda vez o credenciamento para clínicas de tratamento de dependentes químicos.
para atendimento a demandas judiciais, que de vez em quando nós lá na Procuradoria recebemos intimação para internação involuntária. E para a gente poder ter um credenciamento dessas clínicas que vão prestar esses serviços. Interessante. Então a clínica quem tem essas clínicas pode entrar nessa licitação? Pode. Aí tem que ter. Essa é uma que a gente tem um tipo de documentação mais específica. Pela essa capacidade. A gente tem que ter a demonstração de corpo técnico suficiente. Tem que ser bem específico. Isso, também. Aí pode buscar lá o setor de licitação e no site da prefeitura, que vai ter todos os documentos que precisa. A gente vai ter aqui aquisição de material de construção para o dia 30 de agosto. Aí cimento, cal, vara de ferro, tijolo, para atender a diversas secretarias. A gente vai ter contratação de empresa para retirada de resíduos não humanos do cemitério. Para você ver como que assim, a gente contrata de tudo. É verdade. De tudo, desde alimento até retirada de materiais fúnebres. Interessante mesmo, tem bastante coisa. Então, quer dizer, o empresário tem que ficar atento. Tem que ficar atento, ao portal, que uma hora, de repente, sai uma licitação no ramo dele. Do interesse dele. E geralmente faz por 1 ano, mais ou menos. Geralmente por 1 ano. Pode ser prorrogado por até 5 anos. Mas o marco inicial, com base, a gente faz de 12 meses. Muito bom. Você falou aí da questão de clínicas. Eu lembrei que também que o Roosevelt teve aqui, ele falou que o município vai ter que fazer uma licitação justamente naquela área que deu problema da Inovar, que é para poder fazer os exames periódicos do Ministério do Trabalho. Isso já está sendo movimentado lá? Já vai estar para ocorrer esses dias? Como é que está isso aí? A gente está na fase de busca de orçamento. A gente, o Ricardo lá do setor de compras, que é o órgão responsável agora por fazer esse serviço de cotação, ele está buscando... Antes de vocês fazerem a licitação, vocês buscam vários orçamentos para poder criar aquele preço médio. Preço médio. Porque para abrir uma licitação, tem que se fazer o termo de referência. O que é? É fazer a descrição do serviço. E nessa descrição, o município tem que atribuir um valor, um custo pelo serviço. Aí a lei de licitação fala que tem que se buscar no mínimo 3 orçamentos para poder ter o patamar do valor do serviço. Pelo que você está vendo aí, você acha que esse serviço, porque foi falado tanta coisa nesse processo da Inovar que teve aqui em Cataguá, parece que a Inovar nem quer participar mais, pelo que me falaram aí de licitação, mas pelo que me falaram também, que a gente escuta dizer, a tendência é que fique mais caro ainda do que aquele da Inovar. Porque ali era já um contrato antigo, que sim ou não, um valor de 3 anos atrás... Hoje o valor da mesma prestação de serviço hoje vai ter aumentado. E aí, por isso que assim, a gente tem que buscar o valor desse serviço até para a gente poder determinar se o município tem, com o aumento do custo que vai ser, se o município vai ter orçamento e saldo suficiente para custear esse serviço. Quer dizer, daqui a pouco, então, quando sair essa licitação, a gente vai saber se houve politicagem nessa história de Inovar e a gente vai conseguir confirmar isso com certeza ou não, né? Deixa eu já colocar algumas participações aqui do pessoal, porque uma das características desse programa aqui é a gente dá a voz para quem está do outro lado, né, que é o internauta que está do outro lado. Então, quero registrar a presença aqui da Ana Maria Jacinto, assistindo com a gente, o Marcos Constantino, o Carlos Magno Melo Nóbrega, o Maguinho. Inclusive, dar os parabéns para ele, que teve, parece que uma ambulância, né, que o deputado dele... teve uma emenda do Marcelo Álvaro. Marcelo Álvaro trouxe para Cataguás. Isso é muito importante, que a gente sabe que o Maguinho, apesar de ser de oposição, ele tem tomado uma atitude muito proativa e positiva para o município. Sim, deixando essa também... questão de disputa política para o ano que vem, para a época da eleição, né? Isso que é importante. Isso que é importante. Você vê assim, que lideranças não estão vinculadas a questões políticas, mas sim no interesse de Cataguás. Você vê o nosso prefeito que tem uma conversa direta com a Margarida Salomão, com o Reginaldo Lopes, ambos do PT, e o nosso prefeito do PSDB, com
o Maguinho que trouxe essa ambulância agora. Isso que a gente precisa É verdade. de lideranças que buscam melhor para Cataguases, não buscando interesses políticos. A gente tem que parabenizar o Maguinho nisso daí, porque se todo mundo agisse dessa forma, ficaria muito melhor para a cidade, né? A Deixar cidade ia lucrar. deixar a política para o ano da eleição. Exatamente. E a gente tem que administrar a cidade. Bom, a Cristina Oliveira também assistindo com a gente, a Sandra Cristina, o Rodrigo Mapa, Valdeci Matias de Souza, e aí o Jefferson Cordeiro também. E aí agora tem aqui o comentário, eu acho que a pergunta também do Rodrigo Mapa. Está dizendo aqui o seguinte: me esclareça, por favor, as licitações de barraquinhas, etc., também é da competência de vocês ou é de outra competência? Então, as licitações dos espaços públicos, eu acho que foi o doutor Fábio. Tem dois tipos de barraquinha que talvez eu esteja querendo dizer aqui, né? Tem aqueles vendedores ambulantes e tem também a feirinha, né? Que aí já é outra coisa. Aí são eu não sei qual das duas que está querendo se referir. A feira aqui. que tem ali na Praça Santa Rita, Rui Barbosa, no sábado e no domingo, é questão da assistência social fazer essa análise. Assistência social que faz toda a análise para poder colocar a pessoa Tem uma lei que estabelece quais são os critérios. Isso daí não passa pela licitação, pela assistência social. A questão de lanche, de barraquinha, de lanche, de trailer, isso daí, o doutor Fábio, promotor, o que acontece? A gente tem um termo de ajustamento de conduta que a administração passada firmou com o Ministério Público, onde comprometeu a prefeitura a realizar licitações de todos os espaços públicos que são ocupados por particulares para exploração econômica. Aí a gente tem banca de jornal, pipoqueiro, mototáxi, o lanche, trailer, tudo que ocupa espaço público. A gente abriu o edital da água de coco e do caldo de cana. Só que após a gente abrir, vereadores foram no Dr. Fábio, ele possibilitou o município suspender esse processo. Eu acho que era até o prazo de outubro ou novembro, salvo engano. Então está aguardando finalizar esse processo? A gente está esperando esse prazo que o promotor concedeu ao município de suspensão para a gente poder retomar o andamento nesses processos. Mas aí a gente fala com a população que de início é um pouco... são pessoas que estão no serviço de forma precária, porque o município cedeu aquele espaço de uma forma irregular à época, e o Ministério Público quer que a prefeitura regularize essa situação. E a gente entende que são pessoas que, igual que a gente fez o dos táxis, pessoas que criaram família com esse serviço, que a princípio teriam que sair dessa atividade para um outro que ganhou a licitação entrar. Só que o que a gente viu? Grande parte das pessoas que concorreram na licitação foram os próprios taxistas. Não houve essa permuta, essa troca de explorador de serviço, e dá uma garantia muito maior a quem está lá de não vir uma administração, por exemplo, falar assim, saia daí. Ele vai ter o direito de ficar naquele local pelo prazo que o edital estabelecer, com todas as garantias. O que eu acho importante ressaltar, porque tem gente que fala assim, o prefeito está tirando, está querendo colocar outras pessoas. Na realidade, é o Ministério Público que determina isso. Que determinou. O município, à época, assumiu a responsabilidade. Isso já era para ter sido feito, aliás, há muito tempo. O prazo que o promotor estabeleceu, acho que foi até início de 2016. Inicialmente, então, seria até 2016. Isso. Aí, com interpelações e tal, a gente apresentou um cronograma, como a gente já começou a fazer a gente fez o trenzinho da alegria, a gente fez do mototáxi, a gente apresentou um cronograma dessas licitações, o promotor aceitou esse cronograma também, porque a gente não tem nem corpo técnico suficiente para fazer
50, 100 licitações tudo de uma vez, a gente tem que ir paulatinamente fazendo, e agora ele suspendeu. A gente está esperando retornar esse prazo para voltar a dar andamento nessas licitações. Muito bom. De início dá um certo choque, um estranhamento, mas depois os próprios outorgados nesse serviço, eles veem que é uma situação que vai beneficiá-los. A gente viu uns questionamentos também, por exemplo, a pessoa fala assim, mas quem já está lá podia ter um privilégio extra, uma pontuação extra, mas não pode isso também. Aí que não pode. A lei de licitação estabelece que a gente não pode privilegiar ninguém, infelizmente. A lei é desse jeito, a gente tem que dar o mesmo direito a todas as pessoas. Infelizmente, por mais que essas pessoas que estão lá, como eu disse, há 20 anos, a gente não pode dar nenhum tipo de favorecimento a elas. Uma coisa que eu sinto, por exemplo, que precisa melhorar nessa questão da lei da licitação, por exemplo, você não pode pôr marca. Aí você não pode privilegiar marca nenhuma. Mas aí quando você vai comprar comida, às vezes, aquele preço mais barato também vem um produto, às vezes, de uma qualidade que não é muito boa. Aí como é que lida com isso aí? Aí o que é? A gente tem... Várias vezes durante a execução, aconteceu isso. A gente viu que a gente tem um caso lá de um pó de café que a gente comprou que era mais milho do que pó de café. Não é só. Aí a gente às vezes vem uma marca também que a gente nunca viu por aqui. Ouviu falar um material ruim que a gente tem que abrir um processo interno para poder fazer a substituição do produto. Ou, se não, o cancelamento daquele fornecimento e abrir um novo processo licitatório. Mas aí vocês podem colocar na licitação, esse aqui não pode, esse pó de café aqui não tem jeito também. Infelizmente não. Pois é, porque aí corre o risco da pessoa ganhar e vir com o mesmo pó depois, né? Aí é questão que se tem que analisar em processo. Mas, infelizmente, do mesmo jeito que a gente não pode vincular uma marca, a gente também não pode tirar nenhuma, né? Isso que eu acho que precisa ainda alguém ter uma luz aí e fazer alguma coisa nessa lei de licitação para poder você ter a garantia de que o produto vai vir de qualidade. A compra, assim, realmente, licitação é o modo que a gente tem de trazer a melhor forma, né? Isonomia. Só que, realmente, às vezes... A lei de licitação que eu digo assim, ela é tão boa, ela prevê tanta forma de atuação que às vezes até de ser tão minuciosa, tão descritiva, ela engessa um pouco a administração. Infelizmente, de não ser tão eficiente falar assim, esse serviço foi ruim, esse produto não é bom, então vamos trocar e comprar outro. A administração pública tem muito disso. Você vê, por exemplo, um dentista. O dentista, ele quer fazer um bom serviço, ele às vezes compra o material dele importado. Para ele isso não tem problema. Agora, a prefeitura, como tem que fazer licitação, pode ser que, de repente, num determinado período aí, venha um material que não seja dos melhores. Sim. Então, infelizmente, a administração pública fica engessada tem que ser desse jeito. Bom, tem outra pergunta aqui do Rodrigo Mapa, ele está dizendo aqui o seguinte: quando uma licitação não precisa passar por concorrência, existe isso? Não, assim, a gente tem as situações que não há necessidade de se ter tem dispensa, a né? formalidade da licitação. Você tem os casos de dispensa, você tem os casos da inexigibilidade, mas aí são situações específicas. Mas mesmo assim, nesses casos... o município tem que fazer essa parte inicial de pesquisa de preço para ver se o preço contratado tem que estar mesmo condizente ao valor de mercado. Você tem a análise dos documentos da empresa que apresentou o menor orçamento. Quer dizer, você não tem necessidade de ter uma sessão de licitação formal, mas o município mesmo assim precisa observar toda a legalidade do ato. Monta-se um processo. Eu sei que, por exemplo, existem casos de dispensa de licitação, porque quando só aquela pessoa pode atender, né? Um exemplo, por exemplo, é um artista, casos. Por exemplo, né? Você não tem como medir. Show da Ivete Sangalo. Não tem jeito de você comparar ela com alguma outra. Lógico que vai ter milhões de cantores mais barato, mas não é a Ivete, então quer dizer... nesse caso, você pode dispensar a licitação. Você tem os casos também que o valor do contrato é inferior aos limites estabelecidos pela lei, que você pode fazer dispensa. A gente não Hoje tem... é até 17.600. Isso. A gente, assim, não usa, porque a gente poderia usar para todo tipo de contrato se quisesse fazer isso. A gente preza por fazer a licitação para qualquer tipo de contrato. É só lembrar a gente tem casos em que faz.
Esse valor de 17.600 é para o ano todo, né? Somando aí o que a pessoa vai receber por mês. Somando o contrato integral, tem que dar os 16 mil. Tem que dar no máximo esse valor aí. Bom, tem uma outra pergunta aqui que é do Alexandre Costa Martins. Está dizendo aqui, boa tarde. Existe alguma licitação que MEI, microempreendedor individual, possa participar? Então, na verdade, 80% das nossas licitações, a grande maioria, é com favorecimento à contratação de MEI e micro. Essa é até uma determinação que a lei de licitação estabelece, que a gente tem que dar preferência a micro e pequenas empresas. Numa concorrência, por exemplo, com uma micro e tendo na mesma concorrência um outro tipo de empresa, ela tem preferência sobre os lances. Se o preço empatar, por exemplo, a micro ela leva. Vai ter a micro leva. Ou o MEI, né, no caso. Isso. E a gente tem aquelas que são destinadas exclusivamente à micro empresa e a empresa individual. Ah, sim. Entendeu? Então, quer dizer, existem aí, respondendo então o Alexandre, tem N licitações aí que o microempreendedor individual pode participar. E tem que ver o KNAI dele, né? Tem que ver a questão de... O que ele pode prestar, se a empresa dele ele pode prestar. Regular e demonstra capacidade de fornecer o que o município pretende contratar. Bom, o Ivanildo Bento está dando os parabéns aqui pelo Conexão Cataguases, dizendo que gosta muito do programa. Muito obrigado aí, o Ivanildo. Bom, nós vamos entrar em outro assunto aqui agora, que a gente falou que além de falar sobre essas questões de licitação, que você trabalha lá, que você atua no município, também sobre a Procuradoria, a gente ia colocar alguns assuntos também que têm sido destaque aí, tanto no site Mídia Mineira e alguns também em rede social, né? Que estão, vamos dizer assim, tá bombando esses dias aí, né? Mas uma notícia interessante que a gente postou hoje no site Mídia Mineira é com relação ao projeto que a Prefeitura está tentando implementar aí. Um deles vai cair lá com vocês, vai ter licitação, né? Que é a questão da Zona Azul, né? Essa Zona Azul vai funcionar com aqueles parquímetros que utilizam um cartãozinho que você passa e você vai comprar esses cartões aí no município. E o outro projeto é com relação, já mais na área de segurança, que é com relação ao projeto Olho Vivo, que é a colocação de câmeras aqui em várias regiões do centro, todas as entradas da cidade, pelo que eu ouvi dizer, todas as entradas da cidade, o centro da cidade e os locais onde tem patrimônio, né, histórico que tem que ser preservado. Fala um pouco para a gente o que você achou disso, a sua impressão sobre esses dois projetos. Primeiro, esse projeto das câmeras está sendo desenvolvido, inclusive, com parceria do Tribunal de Justiça, junto com a Prefeitura. A gente já começou a desenvolver, porque são câmeras, a gente quer um serviço de muita qualidade. E a gente já começou a pesquisar os tipos de câmera, porque não pode ser uma câmera qualquer que vá. Inclusive o secretário de Desenvolvimento Econômico, né, o Anísio, ele foi em Muriaé para ver como que funciona as câmeras lá, quais são o tipo de câmera. Porque tudo isso, porque assim, não adianta. O ideal, se a gente quer uma segurança, é que seja uma câmera de uma qualidade que, por exemplo, dê para identificar o rosto da pessoa que foi cometer algum tipo de delito. Na ação, dê para a gente poder focalizar o rosto, algum detalhe. E não são todos os tipos de câmera que tem esse serviço. E também funcionar também à noite, né? Porque ela tem que ser aquela câmera que tem infravermelho. Infravermelho. Né? Por isso que assim, a gente está em fase de elaboração desse projeto, está fazendo pesquisas, para na hora que lançar o edital, lançar para prestar um serviço que vai ser eficiente, para montar uma central de segurança junto com a Polícia Militar. E o Tribunal de Justiça, eu acho que eles iriam fornecer até algumas câmeras também com um dinheiro de... parece que tem um investimento aí. Eu tenho que falar exatamente como que o Anísio me passou, para a gente também não cair no erro de falar uma fake news aqui, né? Mas ele disse que ainda o judiciário ainda não bateu o martelo ainda, que está em negociação, mas que a previsão é que, se tudo der certo, possa vir aí em torno de 100 mil para ser investido nessas
câmeras. Então vai ser assim, muito bom, tanto na câmera quanto na central de monitoramento. O juiz criminal novo que está aqui na comarca, parece que ele iria dar preferência à instalação nas entradas e saídas da cidade. E o município ficaria para essa área central, área de comercialização. A manutenção também vai ficar por conta do município. Então. E isso, assim, a gente tende a diminuir a criminalidade, a ocorrências de delitos, dar uma maior segurança à população e ao comércio em geral, as pessoas que vêm consumir aqui em Cataguases. Muito bom. E em relação ao trânsito, a gente também já está desenvolvendo em conversas. Infelizmente, se fosse apenas por vontade, eu acho que já teria várias coisas acontecido, mas infelizmente a gente, para fazer uma coisa certa, uma coisa correta, a gente tem certas burocracias a tomar para dar maior segurança ao município que vai prestar um serviço bom. Essa questão da faixa azul, a gente também já está em pesquisas, porque para até definir o tipo de cobrança, como vai ser, como que não, por exemplo, eu não gosto muito do tipo de cobrança da faixa azul de Juiz de Fora. Lá é moedinha. Lá é moedinha, hoje em dia... Mas se bem que parece que eles têm uma opção para você comprar pela internet também. Então, mas... vamos, por exemplo, eu tô... uma pessoa coisa que vem é a pessoa que está no dia a dia, outra coisa é a pessoa que vai lá uma vez e de vez em quando, que não tem esse hábito, não está com moedinha. Quando eu vou a Juiz de Fora, que eu tenho que parar o carro na rua, é difícil, porque... Você não vai instalar um aplicativo no seu celular só porque você chegou em Juiz de Fora, né? E então assim, moeda hoje, eu, sinceramente, a gente nem quase consegue achar mais moeda. É difícil. Aí, assim, tem todo um sistema que a gente está estudando de como implementar esse serviço de faixa azul, a questão da legislação, a questão de quadro de funcionários do município que a gente tem que analisar, porque a gente teria que ter pessoal para fiscalizar essa atividade. Tudo isso a gente tem que fazer uma coisa sólida, que é com muito estudo e que infelizmente não é para o dia da noite que se implanta. Isso. Agora esse equipamento provavelmente vai ser através de uma empresa terceirizada que vai cuidar disso aí, né? Tanto cartão. Igual todo tipo dessas máquinas, independente do meio de cobrança, são empresas que são responsáveis por fazer essa manutenção. Então, você que, por exemplo, você utiliza muito carro para o centro da cidade e tal, você está morando onde hoje? Hoje eu estou morando na Cojã. Eu usava mais bicicleta, mas depois que minha mulher engravidou, eu tive que voltar a usar carro. Você tem que vir de carro para o trabalho. Sim. Você não mora perto. O centro da cidade hoje está bem congestionado, questão de vagas, né? Vai ser uma ajuda boa nesse caso. Com certeza. Eu alterei o meu horário de trabalho por conta da vaga para estacionar. Olha só. Eu chego na prefeitura 6:45 para achar vaga na praça antes Depois do fluxo. Das 7 acabou, antes do fluxo do Carmo. Saio para almoçar 11 horas para voltar antes do fluxo do Carmo da hora do almoço. Tá. E assim, isso tende a ajudar, porque realmente, eu acho que assim, as pessoas têm que criar o hábito de andar a pé. E tem muita gente que para o veículo lá de manhã e só tira à noite. No final da noite. Então, gente que estaciona o carro na rua para venda. Isso acontece. Infelizmente, a gente não tem como coibir. Coloca o carro lá com a plaquinha de ventos e deixa lá, indeterminado. Assim, a gente tem que criar... Esse Cataguases é uma cidade tão pequena. Acho que com a implementação da faixa azul... tende-se a criar um hábito das pessoas evitarem a sair de carro, porque sim ou não vai ter um custo para você estacionar o carro no município, que se for colocar na ponta do lápis no final do mês, vai ser uma parte boa do orçamento. Não se tem ainda estudo de valor, de nada, mas se for R$1 por dia, é R$30 no final do mês. É verdade. Aí a pessoa já vai querer ver outras alternativas. Igual
eu que moro na Cojã, eu ia e voltava de bicicleta. Que, aliás, a gente tem uma expectativa muito boa aqui em Cataguases que uma alternativa possa até ser o transporte coletivo depois da licitação que está para acontecer também, né? Sim, a gente espera que até o final desse ano já tenha os editais dos ônibus aí. da licitações solto. Para início do ano que vem a gente está já fazendo essa concorrência. A gente está em fase já de estudo, já houve entrevistas nos circulares, nos ônibus, já estão serviços de engenharia sendo feito para a gente fazer esse termo de referência para basear a licitação, para falar quantas rotas tem que ter, quantos ônibus vocês estão aguardando tem que ter. esse levantamento que está sendo feito, né? Um estudo técnico de engenharia de trânsito. Isso, que aí depois disso que vai poder lançar a licitação. Lançar a licitação das linhas. E que aí a aí gente vai ter uma prestação de serviço de melhor qualidade. Tem uma lei que foi aprovada na Câmara recentemente que também não vai permitir que uma determinada empresa possa pegar mais do que 30%, me parece? O que a lei... acho que 50%. O que a lei foi do vereador... Betão, acho que Betão do Remo, se eu não me engano. Não, acho que foi do Sargento Jorge. Sargento Jorge, acho que é isso. Determinou... O Betão queria até mais, eu lembrei agora. A lei do Sargento Jorge. É para evitar o monopólio. Isso. A gente até na última reunião, porque é uma empresa de fora que está prestando serviço, até a última vez que os representantes delas vieram, a gente entregou a lei para eles, passando essa nova situação, que sim ou não alterou, vamos dizer, alterou o jogo, os atos durante... a ocorrência da pesquisa. Uhum. Aí eles vão ter que refazer parte da pesquisa para adaptar esse novo tipo de licitação. Mas eu acredito assim, provavelmente essa licitação vai ser feita por lotes de linha, né? Porque você também não pode licitar só linha boa para um e linha ruim para outro. Aí essa questão é que eles estão analisando quantas rotas vão ter, quantas linhas, quantos ônibus vão fazer aquelas linhas, para a gente poder ver vamos dizer, quantas licitações a gente vai fazer, quantos tipos se a gente pode fazer licitação contendo mais de uma rota, se não pode, isso tudo, esse estudo vai trazer para a gente fundamento. Uma coisa que eu estou acreditando que vai, pelo menos, acabar aqui em Cataguases é o horário de almoço e de lanche, né? O tempo de intervalo que a empresa faz. Isso. Porque isso eu acho que é só Cataguases que tem. Eu não vejo isso em cidade nenhuma. A empresa está prestando serviço, eu acho que é importante a gente ressaltar, é uma empresa altamente capacitada. Ela já fez esse mesmo estudo para Belo Horizonte 2 vezes, já fez para Aracaju, já fez para diversas cidades de grande porte. Acho que assim, é um grande avanço que a gente está sendo feito com esse estudo técnico. É um estudo técnico, não tem interferência política de falar assim, é o que eu disse antes, não vamos fazer para prejudicar, para favorecer a empresa. Não tem. É uma empresa de fora que não conhece ninguém aqui de Cataguases. Que não conhece a realidade de Cataguases, que não conhece quem presta o serviço atualmente, quem não presta. Eles estão fazendo uma coisa totalmente isenta, né? Eles querem trazer para o currículo deles. E a gente quer esse serviço técnico. A gente espera assim, que com base nesse estudo técnico também não se tente politizar esse estudo, porque vai ser um estudo técnico que está sendo elaborado. É verdade. A gente torce muito que essa licitação venha logo e que essa questão do transporte coletivo aqui na cidade possa melhorar, porque aí acaba sendo uma opção. A partir do momento que você tem um transporte coletivo com mais qualidade, a pessoa às vezes ela sabe que o ônibus vai chegar naquele horário. Uma das coisas que me falaram, por exemplo, que é bem provável que vai ter é um aplicativo para que a pessoa saiba onde o ônibus está, e a pessoa já vai para o ponto já no momento que está próximo do ônibus chegar. Isso vai ser muito bom, que você economiza tempo, né? Vamos dizer, a gente tem que trazer a modernidade para o serviço. Bilhetagem eletrônica, serviço de acompanhamento, isso tudo. Só que isso daí também tem um custo. A empresa vai nos falar, a gente vai trazer todas as possibilidades para a gente, o impacto que isso vai ter. Eu acredito que algumas coisas que a empresa vai trazer pode gerar um custo que possa encarecer, mas também outras coisas podem também baratear essa questão. Então, eu acho que fazendo a média aí, talvez não aumente muito também a tarifa, mas se for um transporte de qualidade também, às vezes compensa para a pessoa não ter que usar carro, não ter que
sair ter que ocupar as vagas do centro da cidade, e depois também com a Zona Azul vai ter que pagar também, então a pessoa vai poder pesar, né? O que compensa mais, né? Às vezes ir de ônibus ou ir ou pagar, de às vezes, a Zona Azul no centro da cidade. Então isso tudo vai ter mais opção aí para as pessoas. Eu acredito que a cidade vai ficar mais organizada nessa questão da mobilidade. Sim. Bom, é só registrar aqui o Wellington Mello assistindo com a gente também, dizendo aqui, grande líder Sommer, grande amigo de caminhada, Calu Lúcia também assistindo, Clarice Leite também assistindo. E o Vanildo Bento ele tá perguntando aqui, esses horários, aliás, não está perguntando, ele está afirmando aqui que os horários de descanso se tornou aqui em Cataguases um caos. Então você vê que a população, elas não concordam com essa questão do horário, mas isso foi empurrado goela abaixo aí da população, né? É uma visão pessoal minha, né? Eu aqui como servidor público, eu não estou dando a opinião do município. Uhum. Igual, por exemplo, a gente implementou o registro de ponto biométrico na prefeitura. Seria a mesma coisa da gente falar assim, ó, agora os servidores da prefeitura vão fazer um intervalo, a gente vai fechar a prefeitura no meio do expediente. Fecha 15 minutos, fecha meia hora. 15 minutos, fecha pelo tempo que 2 horas de almoço. Assim, você tem a descontinuidade de um serviço e acaba que a população que quem utiliza o serviço fica prejudicado por um ônus que deveria ser do empregador, do prestador de serviço. Toda empresa trabalha dessa forma. Quando você precisa, quando o funcionário sai para almoçar ou quando sai para tomar um café, a outra pessoa fica no lugar. Tem que repor aquela hora. A empresa tem que ficar aberta, não pode parar para poder. E também, assim, pelo menos, vou dar o exemplo lá da própria procuradoria. Não sai todo mundo para fazer intervalo no mesmo momento. Você sai volta um. É isso. Aí quando um volta, sai. Você não precisa dar um intervalo entre a jornada para todos os servidores de uma vez só. É verdade. Mandar um abraço aqui também para o ex-vereador Valmir Linhares, que está acompanhando com a gente aqui também. Bom, Sommer, vamos mudar agora para um outro assunto que é relativo a fake news. A gente teve um exemplo agora essa semana, e eu sei que você já atuou também relativo a processos contra o Facebook, né, nessa área aí de perfis, né, que falam as coisas, só que dessa vez não foi nem perfil falso, nem perfil fake, né? Dessa vez realmente foi uma notícia falsa que foi dada aí nas redes sociais. A gente vê que a pessoa que faz isso não tem compromisso nenhum com a informação, que às vezes quer se intitular jornalista, mas não tem compromisso nenhum em apurar a informação verdadeira e sai colocando qualquer coisa para as pessoas acreditarem. Que foi uma notícia que a gente teve essa semana aí, acho que foi final de semana, se eu não me engano, dizendo que o nosso secretário de esporte, o Zé Vitor, ele estaria recebendo acho que em torno de R$19 mil. Quer dizer, a pessoa não procurou nem saber o que era aquilo, se era férias, não procurou fazer um histórico para saber o quanto que ele ganhava, não procurou apurar. Porque quando a gente coloca uma notícia, por exemplo, tudo que eu coloco no site Mídia Mineira, eu tenho uma documentação para comprovar aquilo que eu estou falando. Porque se eu colocar uma coisa que eu não posso comprovar, eu estou suscetível a um processo e depois até ter que arcar com as consequências. Isso é o normal e eticamente falando também, a gente não pode sair falando aquilo que a gente não sabe. Então a gente tem que ter essa questão de ética. Como é que você vê essa questão de fake news, essas coisas da rede social do jeito que está acontecendo ultimamente? As pessoas têm que ter muita consciência não só do que elas postam, mas também do que elas compartilham. Porque não é responsável só quem posta. O ato de você ir lá e compartilhar uma notícia falsa, uma informação sem ter o conteúdo, aí isso independe se é aqui regional de Cataguases ou da onde for, quem compartilha uma informação falsa também responde por essa inverdade. Isso que, às vezes, a pessoa, aquela questão de, eu recebi, vou aqui encaminhar para os outros essa informação, você pode também responder judicialmente por aí tanto
que você acaba participando, né? Você está divulgando uma coisa que não é real, né? Quanto até criminal, dependendo da gravosidade que for essa afirmação. Só para esclarecer o que aconteceu, é porque na realidade o Zé Vitor ele tirou férias, né? Ele tirou férias num período, aí veio como todo trabalhador que no mês do pagamento, 3 dias antes, recebe o terço constitucional de férias. Vem o salário dele, vem um terço. Mais um salário e vem um terço de férias. Então, aí pegaram o contra-cheque dele, maldosamente, jogaram na internet. Não que isso seja um ato... Como se isso fosse todo mês, né? Não que isso fosse um ato ilegal, porque o contra-cheque dele, o meu, o do prefeito, tá lá no site. Portal Transparência, lá, tá lá. Você digita o nome e vai aparecer, tá? Público notório. A mesma pessoa que fez isso poderia ter entrado nos meses anteriores. Poderia ter visto o mês anterior, é isso que eu tô querendo dizer, porque a pessoa não procurou nem apurar. Ela jogou a notícia lá como se fosse uma coisa como se fosse permanente mensal. Aquele salário. E coisa que não é. O salário dos secretários, do procurador-geral, do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores, são determinados por uma lei municipal. E assim, não há diferença, porque o Iegos é baixinho, mas gordinho, que ele tem que receber mais que o Zé Vitor. São todos os secretários recebem o mesmo valor. É verdade. Todos os vereadores recebem o mesmo valor. Agora, a questão trabalhista é que no período das férias ele recebeu mais. Mas isso... A pessoa pensa assim, ele está em 2 secretarias e vai receber por 2. Isso não existe. Não existe. Tanto que o servidor efetivo, por exemplo, quando ele vamos dizer, o William hoje acho que ele tem 4, se eu não me engano, 4 secretários que são servidores efetivos. O que acontece? Eles recebem o salário que eles já recebiam e mais aquela complementação para chegar no valor do secretário. Eles recebem o salário dele como servidor público e recebem o acréscimo para chegar no valor de salário. Eles não recebem 2 salários, eles recebem... Eles não recebem o valor pelo cargo efetivo e o valor do secretário. Isso não existe. Não existe. Isso que é o triste, a gente pegar um fato, distorcer a realidade deles, jogar assim na internet maldosamente, e é o que eu digo, na internet é muito fácil você propagar em verdade, mas você ir lá e explicar é muito difícil. E assim, as pessoas que vão dizer, compartilharam essa notícia falsa, não vão lá depois compartilhar a notícia verdadeira, a explicação do que aconteceu. É por isso que eu acho que a gente tem que apoiar a atitude do Zé Vitor, que vai buscar as formas legais para poder ter esse esclarecimento público, né, de quem postou isso. Sim, e o Zé Vitor agora está na Secretaria de Esporte, acumulou com a Secretaria de Cultura. Na realidade, o serviço dobra, né? O salário continua o mesmo e ele está prestando, como já prestou no primeiro mandato do prefeito William, um mandato muito bom à frente dessas 2 secretarias. Deu uma desenvoltura muito maior. É verdade. Mandar um abraço aqui pro Paulo Silva Tomazito também, que está assistindo com a gente. A gente tá falando esse negócio de fake, eu achei engraçado que nesse domingo no Fantástico a gente teve inclusive uma foto que mostraram lá, uma foto de uma pessoa da roça lá de Goiás que processou o blog que estava usando aquela foto. E deve receber Inclusive, R$100 mil. Então, nesse ponto que eu queria chegar. A gente já viu aqui em Cataguases perfil no Facebook usando exatamente a mesma foto. Agora parece até que mudaram, acho que ficaram com medo. Mas será que a pessoa pode ser responsabilizada mesmo mudando agora? Assim, a gente tem que ver o que foi decidido no processo, né? Se foi algo específico aquele blog, ou se foi ao Facebook, ou a todas as pessoas que utilizaram aquela imagem, aí tem que ver a decisão. Mas é aquilo dali, esse fato aí é uma situação que a gente pode tirar muito, muito como consciência, que às vezes, por uma fake news, uma inverdade, aí tanto, vamos dizer, de matéria jornalística, como de fatos levados nas redes sociais, às vezes a gente expõe a figura da pessoa, né? Nem do profissional, é da pessoa física, a uma situação vexatória, a levar ao ridículo,
que assim, isso traz um dano à pessoa. Dano à pessoa, dano à família, dano à imagem dele. Que às vezes você pode não achar que é gravoso, mas a pessoa que está vendo aquilo, a pessoa que está sendo lesada, sente aquilo, que aquilo afeta o seu íntimo. A pessoa não tem o maior pudor para pegar uma foto lá no perfil da outra pessoa e jogar faz uma montagem, faz afirmações, coloca e faz coisas para denigrir a imagem nomes da outra pejorativos, pessoa. como a gente já Infelizmente, a política ainda tem muito disso. E eu tô achando que o ano que vem a gente vai ver isso muito. Agora, eu espero que as leis possam endurecer também para, se acontecer isso também, o pessoal ser punido. Né? Uma coisa que é a sátira, uma crítica com consciência, que até fica engraçado realmente você fazer um humor, mas assim, de forma salutar, de forma inteligente. Outra coisa é você botar agressões, botar fatos com tom pejorativo. E às vezes até falar da família da pessoa também, que isso é pior ainda, né? Às vezes até duvidando, levando suspeita de crime, como que a gente já ouviu muito. É verdade. Registrar aqui também a participação da Karina Freitas e do Iegos Martins Malta também. Aí, chefe, um abraço pra você. Aí, fala dele agora. É porque eu falei que ele era baixinho, gordinho, ele apareceu aí. Ele apareceu aqui, ó. Depois ele vai voltar para poder ver o que você falou. Mas então é isso aí. Bom, a gente já está chegando no finalzinho do programa, falta 4 minutos. Queria te agradecer muito, Sommer, pela sua participação hoje aqui. Acho que foi bastante esclarecedor, principalmente na parte de licitação. Muitos empresários têm dúvidas. Eu acho que pode também procurar a prefeitura, caso tenha dúvida, aqueles empresários que querem entrar em licitação aqui em Cataguases. Acho que isso é muito importante. Vou deixar o microfone aberto aí para suas considerações finais, já te agradecendo. Marcos, eu queria parabenizar você por esse importante canal de comunicação que você criou aqui com a população. Obrigado. Que tem se tornado dinâmico, a gente acompanha no Facebook, passa na rádio, você já entrou aí em todos os meios de comunicação, daqui a pouco vai ter até canal de televisão. Quem dera. Deus te ouça. E assim, isso que é bom, um jornalismo sério, um jornalismo íntegro, que a gente vê que está sendo prestado visando melhor para Cataguases, sem interferência política ou interesses. Isso que é mais importante. Meus parabéns. Muito obrigado. Quero agradecer muito a você também que esteve conosco até esse momento aí, você que perguntou, quem não perguntou também. Lembrando que o vídeo fica agora por tempo indeterminado na nossa fanpage, facebook.com/Mídia Mineira. É só você clicar lá em vídeos, aí você tem acesso a todos os vídeos do nosso site, do Conexão Cataguases. E agora também estamos disponibilizando também no nosso canal no YouTube, youtube.com/Mídia Mineiro. Você vai achar, daqui a pouquinho esse vídeo já vai estar subindo lá para o YouTube, então você já vai conseguir achar no YouTube e pode assistir até numa Smart TV, que aí você vai ver a gente em uma tela grande, melhor, vai ficar mais legal também para você poder assistir o Conexão Cataguases. O Ultra HD para ver os cabelos brancos. Ainda não está muito assim por causa da internet, né? A gente ainda não pode fazer uma transmissão ainda muito Full HD, né? Meio HD assim, mas a gente ainda não pode fazer uma transmissão totalmente Full HD com a capacidade máxima da câmera por causa da internet, porque senão acaba travando, isso acaba dificultando. Mas já melhorou muito também. Eu tô falando da internet a nível de Brasil, né? Que a internet do Brasil não aguenta muito. Mas hoje a gente está com um dos melhores provedores de internet aqui da região, que é a Decola.net, que tem propiciado para a gente uma internet aí muito boa, de qualidade também, que está, inclusive você que está querendo pôr ou trocar sua internet da sua casa, Decola.net aí tem preços excelentes para você. Então quero agradecer a todos vocês, você que está nos ouvindo pela Rádio Brilho também. O programa nessa terça-feira, 8 horas da manhã, vai estar passando na Rádio Brilho, então muito obrigado a você também. Obrigado a todos, a gente retorna ao vivo amanhã às 17 horas no facebook.com/Mídia Mineira e na Rádio Brilho a partir das 8 horas da manhã. Até lá, se Deus quiser.